Minha gente, eu desde de manhã ouço a palavra. A pregação de hoje de manhã foi tão rica, tão... Eu gostaria que todos tivessem vindo, nós não precisaríamos de pregação cada noite. Durante todo o culto já foi falado sobre a Páscoa. E eu tenho que pregar sobre a Páscoa. Então, amém? Bom, vamos ao texto. Êxodo capítulo 12, versículo 1 ao 14, vamos meditar neste texto. O Senhor disse a Moisés e a Arão, na terra do Egito: este mês será para vocês o principal dos meses. Será o primeiro mês do ano. Falem a toda a congregação de Israel, dizendo: no dia 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas, se a família for pequena, para um cordeiro, então o chefe da família convidará o seu vizinho mais próximo, conforme o número de pessoas, conforme o que cada um puder comer. Por aí vocês calcularão quantos serão necessários para o cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano, podendo também ser um cabrito. Vocês guardarão o cordeiro até o 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o matará no crepúsculo da tarde, ao entardecer. Pegarão um pouco do sangue e o passarão nas 2 ombreiras e na viga superior da porta, nas casas em que o comerem. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães sem fermento e ervas amargas. Não comam do animal nada cru, nem cozido em água, porém assado ao fogo, a cabeça, as pernas e as vísceras. Não deixem nada do cordeiro até pela manhã. O que, porém, ficar até amanhã, queimem. É assim que vocês devem comê-lo, já prontos para viajar, com as sandálias nos pés e o cajado na mão. Comam depressa, é a Páscoa do Senhor. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito, e matarei na terra do Egito todos os primogênitos, tanto das pessoas como dos animais. E executarei juízo sobre os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue será um sinal para indicar as casas em que vocês se encontram. Quando eu vir o sangue, passarei por vocês e não haverá entre vocês praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Este dia lhes será por memorial, e vocês celebrarão como festa ao Senhor. De geração em geração, vocês celebrarão este dia por estatuto perpétuo. Amém? Páscoa. Passagem, uma palavra hebraica, Pesach, que quer dizer o anjo da morte passando sobre as casas do povo do Egito
e sobre as casas dos israelitas, onde havia o sinal, a marca do sangue do cordeiro, a gente pode traduzir na caixa da porta, né? As ombreiras, onde bate o ombro, e no transversal em cima, no travessão. Era para passar o sangue do cordeiro. O anjo da morte viu o sangue, ele passava por cima. Onde não tinha o sangue, ele levou o primogênito das famílias e também o primogênito de todos os animais. Isso aí foi o preço que o Senhor cobrou do povo do Egito, que estava em rebeldia, o povo que estava mantendo o povo de Deus aprisionado. O Egito ali simbolizava o mundo em pecado, destruindo, consumindo a humanidade. Era o que o povo do Egito fazia com o povo de Deus. O povo que Deus escolheu. E Deus permitiu que aquele povo passasse aquele tempo no Egito. Eu estava lendo sobre a Páscoa, a promessa que foi feita a Abraão, de que o povo dele, a descendência dele, herdaria toda aquela terra onde a planta do pé dele pisasse. Eu darei a ti e a tua descendência toda esta terra. Da promessa até o cumprimento, passaram-se cerca de 700 anos. De Abraão até Moisés tirar o povo do Egito. Foi muito tempo. Nós vemos em 526, 524 anos, né? 1500 para cá, 500. Então, para vocês terem uma ideia de como demorou. Antes de entrar propriamente no texto, eu quero fazer aqui uma retrospectiva para vocês entenderem. Eu acho que todo mundo aqui já está alimentado, mas eu quero trazer de uma maneira mais esmiuçada. A Páscoa, que era um sacrifício de um cordeiro, apontava para Cristo, Jesus, que viria muitos anos depois assumir o lugar do cordeiro. E por que então que o Filho de Deus teria que vir à terra para assumir o lugar de um cordeiro? Deus nos fez a sua imagem e semelhança. Lá no Gênesis, capítulo 1 e 2, nós vamos ver Deus fazendo o homem, a primazia de toda a criação. E Deus colocou em nós uma característica que os animais não têm. Nós podemos raciocinar e nós podemos amar. Nós podemos sentir amor pelas pessoas. Podemos sentir compaixão. E isso é uma característica de Deus em nós. É uma das qualidades de Deus. Por nos amar de uma maneira tão grande que vai além do nosso entendimento, Deus preparou o plano da salvação, que se consumou com o sacrifício de Jesus na cruz. Amém? Então, Deus fez a terra, estava sem forma e vazia, Ele deu forma por amor, Ele deu vida à terra, Ele colocou vida na terra. Por amor, Ele colocou um homem para cuidar da terra, cuidar do jardim do Éden, que já tinha tudo pronto. Deu ao homem uma esposa, uma companheira, que ele fosse auxiliadora idônea. Houve lá um desentendimento, e aí o homem pecou. E quando Deus vai dar o veredito para ele, ele diz: por causa do que você fez, por você ter dado ouvidos à sua mulher e comido do fruto da árvore que eu disse que não comesse, maldita é toda a terra. Ele já tinha dado também o veredito para a mulher: você vai ter filhos com dores. Aumentarei grandemente as dores do teu parto.
Para a serpente, né, que abrigou lá o diabo, não sei como foi essa arrumação, ele jogou da terra. Eu vou pôr inimizade entre os seus descendentes e o descendente da mulher, que é Cristo. E observando os descendentes da serpente aqui, nós podemos entender hoje como todo este povo do mundo que nega a Cristo, que sempre persegue o povo de Deus com as maiores atrocidades. Então vocês vão ver a importância do sacrifício que Jesus realizou na cruz do Calvário por nós. A Páscoa apontava para Cristo. E algumas lições nós vamos tirar daqui, desse texto da Páscoa. A pureza. O cordeiro tinha que ser sem defeito físico. Ele tinha que ser completo, branco, de 1 ano, não podia ser mais velho, tinha que ser macho. Havia uma especificidade para aquele cordeiro. Porque esse cordeiro, ele simbolizava o próprio Filho de Deus, que viria dar a sua vida pura. Jesus viveu aqui como nós. Ele não pecou. Não havia internet, né? Não havia televisão. A televisão já passou. Né? O celular agora ocupa um tempo tremendo na vida das pessoas. O pastor Ezequiel esteve aqui conosco, ele chama o WhatsApp de Diabo Zap. Ele tirou o WhatsApp do grupo, depois voltou para estar em contato pelo grupo de comunicação com a igreja. Mas é interessante isso. Quando essas coisas tomam o nosso tempo, que deveria ser dedicado ao Senhor, isso é mal. Foi mencionado aqui pela presbítera Unidade, quando Deus tirou Adão do Éden, ou seja, tirou Adão da presença dele, porque Adão havia pecado, aquilo já simbolizando o que aconteceria na cruz do Calvário, quando o Senhor Jesus, recebendo sobre si o nosso pecado, a nossa culpa, a nossa condenação sobre ele sentiu a dor profunda do Espírito, sendo agora afastado de Deus por causa do pecado. Quando ele clama na cruz, Eli, Eli, lama sabachthani, em aramaico, que quer dizer, meu Deus, por que me desamparaste? É uma das 7 expressões que ele pronuncia estando ali na cruz. E aquilo lá deveria refletir em nosso coração, em nosso espírito, toda vez que estivermos sendo tentados para nos desviar do caminho. Porque devemos entender que a separação de Deus, ela produz em nós uma angústia de morte. No Salmo 51, quando Davi tinha pecado com Batseba, e ele ali coloca o coração dele, ele abre o coração dele diante de Deus, ele confessa o pecado dele, clamando por misericórdia, e diz: não retires de mim o teu espírito, porque sem o espírito que Deus tinha colocado nele, como tinha feito com Saul, tirou, porque Saul foi rebelde, sem o espírito de Deus ele estaria em agonia de morte. E ali ele sofreu. Davi também é um tipo de Cristo, ele tipifica, simboliza Jesus como rei. O sofrimento que Davi passou simboliza também o sofrimento que Jesus passaria na cruz. Não em comparação pela intensidade, mas pelo sacrifício em si, pelo sofrimento em si. O rei iria sofrer. O amor de Jesus por nós nos levou à cruz, ou seja, o levou à cruz, né, por nós. O seu corpo
santificado, puro, sem defeito, foi levado à cruz em sacrifício para pagar o único preço que seria aceito por Deus para a redenção dos nossos pecados. Então, é necessário que nós andemos em santidade. É necessário andarmos em santificação. A santificação é você colocar a palavra de Deus no coração, lendo, orando, praticando. A palavra vai entrar no seu coração e aquilo que não agrada a Deus vai ser colocado para fora. Ontem estivemos num evento regional de uma cidade e a palavra foi incrível. Colocou Sansão como um servo de Deus que foi separado desde o ventre da mãe dele para ser nazireu. Ou seja, ele era consagrado a Deus. Não poderia cortar o cabelo, não poderia tocar em coisas mortas, não poderia tomar bebidas fortes, bebidas alcoólicas. Ele tinha uma meta, um estilo de vida. Deus estabeleceu um estilo de vida para ele. Mas Sansão, num determinado momento da vida dele, se afastou de Deus. Ele orou a Deus no finalzinho da vida dele, ele orou 2 vezes. Uma, depois que ele tinha vencido 1000 filisteus, matou ali com uma queixada de jumento. Aí ele vai para diante, com sede, ele clama a Deus: o Senhor me deu essa vitória aí sobre esse inimigo, agora vai me deixar morrer de sede? A oração dele não foi de pedido, foi de reclamação, foi de murmuração. E Jesus diz que a murmuração é como um pecado de feitiçaria. A gente tem que agradecer a Deus por tudo. Nós precisamos pegar esses ensinamentos da palavra de Deus. Aquilo que não agrada a Deus, tira. O que agrada, a gente traz. Amém? A outra oração de Sansão já foi depois que ele estava com os olhos furados ou arrancados, e ele agora, arrependido, reconhecendo o seu pecado, quando ele é levado para a exposição de uma festa de um dos deuses dos filisteus, Dagon, se não me engano, tinha uma estátua enorme no templo e tinha cerca de 3.000 pessoas ou mais. E ele pediu para o que estava lá conduzindo para o espetáculo de humilhação: eis aí o Sansão, servo lá do Deus de Yahvé, nosso Deus Dagon nos deu a vitória. E aí ele pede para estar lá entre as 2 colunas principais do templo. Aquilo é uma coisa incrível, toneladas de pedra ali em cima daquelas colunas. E ele orou a Deus pedindo: Senhor, mais uma vez me dê forças para que eu me vingue dos meus inimigos. Deus deu força, ele derrubou as colunas, a estátua caiu e matou 3.000 pessoas. O texto lá vai dizer que ele matou mais inimigos na sua morte do que durante a sua vida. Bom, nós não podemos ser como ele, esse é o objetivo. Nós não podemos estar servindo a Deus da nossa maneira. Temos que estar servindo a Deus segundo a maneira de Deus. Jesus disse: aquele que me ama, guarda os meus mandamentos. E eu e o Pai viremos e faremos nele morada. Olha aí, nosso corpo foi feito para ser templo e morada do Espírito Santo. Se não servimos ao Senhor, servimos ao diabo, servimos ao mundo, estamos vulneráveis para o pecado. Precisamos amar o Senhor como Ele nos manda amar. Amar é uma decisão. Você decide. Por quê? Porque o Senhor nos amou primeiro, nos ensinando como devemos amar. Amarás o Senhor teu Deus com todas as tuas forças, com todo o teu coração, com todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo.
Alguém pergunta: quem é meu próximo? Quem está do meu lado? O seu próximo é aquele que lhe estendeu a mão. É aquele que chega junto quando você está precisando de ajuda. Ame! Jesus também amar o próximo é fácil. Ele mandou amar o próximo, mas é fácil. Amar quem nos ama, quem nos estende a mão. Ele mandou nós amarmos os nossos inimigos e ele deu este exemplo lá na cruz do Calvário. Quando ele estava lá, ele disse: Pai, perdoa-os. Eles não sabem o que estão fazendo, não sabem o que fazem, não sabiam mesmo. Porque depois que o Senhor entregou o Espírito a Deus, houve um agir de Deus naquele momento lá, e o centurião responsável por guardar os que estavam crucificados disse: verdadeiramente este homem era filho de Deus. Tomara que aquele centurião tenha se convertido, tenha feito parte daqueles 120 que foram revestidos de poder lá no dia de Pentecostes. Tomara que ele tenha ganhado muitas almas para o Senhor. Tomara que ele tenha perseverado pelo Senhor, para a glória do nome de Jesus. Tomara que aqui cada um possa se comprometer com o Senhor para levar a palavra, porque quando você prega a palavra para alguém, esse alguém está sedento, ele recebe a palavra no coração. E quando você pergunta se essa pessoa quer aceitar Jesus como Senhor e Salvador, e ela vem, não é porque você simplesmente pregou. Deus levantou outras pessoas para levarem o Evangelho da salvação para aquelas pessoas. Deus providenciou isso no espaço de tempo. Tremendo. Teologicamente, nós dizemos que Jesus ele veio na plenitude dos tempos. A plenitude é o ponto máximo, no auge, para que o projeto dele se cumprisse aqui na igreja até a segunda vinda dele. Jesus veio, amém? E ele trouxe a palavra e nos deu a palavra para nós levarmos esta palavra adiante. Não percamos tempo. A pregação do Evangelho não é uma obrigação de um, de outro, não é do ministério, não é do pastor, simplesmente. Também a tarefa da pregação do Evangelho é de todos nós. Todos. Amém? Segundo ponto, proteção. O sangue do cordeiro deveria ser aspergido ou passado com, vou dizer aqui, com um pincelzinho de agave, que a gente não sabe bem como é o isopo, não é isopor, né? Isopo era uma planta que dava lá um galho que absorvia o líquido. Então, o sacerdote depois passou a ter o cuidado. No ritual, ele pegava o sangue do cordeiro na Páscoa e ele molhava e aspergia sobre as pessoas. Ele estava sobre um patamar alto, as pessoas ao redor. Então, na Páscoa, lá em Israel, as pessoas ficavam lá embaixo, querendo receber o sangue do cordeiro que era aspergido, espalhado, salpicado lá de cima. Pastor Davi Macedo, ele ministrando uma palavra, uma palestra sobre a Páscoa, ele disse uma coisa incrível. Quando Jesus estava levando a cruz para aquela multidão, ele era um condenado. Pior condenação que tinha. Estava levando a cruz. Já depois de ter sido surrado, castigado, levando uma cruz de espinhos na cabeça. E aí o soldado pegou lá, Simão Sirineu. Quem era esse homem? Era um homem lá de Cirene, uma cidade chamada Cirene. Ele veio para Jerusalém para adorar. Provavelmente ele estivesse com a roupa branca, ele tinha vestido a roupa limpa, ele se santificou, ele estava vindo para o sacrifício.
E na hora, eles estavam querendo ir para aquele ritual, que o sangue seria aspergido. Mas aí no caminho, ele foi chamado para carregar a cruz. Encostado em Jesus, ele ficou sujo do sangue de Jesus. Simão Sirineu foi o primeiro a receber o sangue do verdadeiro Cordeiro, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Irmãos, todos os meses nós celebramos a ceia do Senhor. E quando celebramos a ceia, nós estamos celebrando aquele momento lá, do sangue de Jesus Cristo, nos purificando de todo o pecado. É para lembrarmos que Jesus morreu na cruz do Calvário em nosso lugar. Amém? Então, o sangue do Cordeiro nos traz a proteção. Também nos traz um compromisso. O povo deveria celebrar a Páscoa todos os anos. Isso é estatuto perpétuo, de geração em geração. Para quê? Para lembrar aquele povo, que o povo tinha sido escravo no Egito, e Deus com grande poder. Gente, a 9ª praga foi a praga da escuridão. Houve trevas sobre a terra do Egito por 3 dias seguidos. Eram trevas tão densas que se podiam pegar. 3 dias houve trevas no Egito, mas na terra de Gósen, onde estavam os israelitas, o sol brilhou. Não houve nenhum problema lá. Os israelitas voltaram para casa e ficaram 3 dias ali, porque os egípcios nem podiam sair de casa, nem se mexeram. 3 dias de trevas, 3 noites também, 3 dias. Simbolizando o tempo que o Senhor Jesus passaria na sepultura. 3 noites e 3 dias. Amém? E Jesus deu como sinal de a prova da sua divindade. Eu sou Deus. Vocês pedem um sinal. Uma geração má e adúltera pede um sinal. Mas nenhum sinal lhe será dado senão do profeta Jonas. Porque assim como Jonas ficou 3 noites e 3 dias no ventre do grande peixe, em grego a palavra é baleia, e baleia é aquele grande monstro marinho, então foi uma baleia que engoliu Jonas. Provavelmente a cachalote, aquela que tem um cabeção e a boca fica embaixo. Porque a jubarte, que tem cerca de 30 metros de comprimento, a boca dela tem uma rede que pega um cardume de peixes. Né? Talvez a irmã Marília, a esposa do pastor Beto Guedes, lá, o meu pastor no Alecrim, ela no discipulado disse: irmão, a palavra de Deus diz assim, assim, assim. Aqui no livro de Jonas diz que a baleia engoliu Jonas. Se dissesse que a baleia engoliu o navio, eu iria acreditar do mesmo jeito, porque para Deus não há impossíveis. Para Deus tudo é possível. Amém. Então, o compromisso, o povo deveria fazer isso. Jesus requer de nós que sejamos obedientes a Ele. Aquele que me ama, obedece ao meu mandamento, aos meus mandamentos. Amém? João capítulo 15, versículo 10, ele fala: se vocês estiverem em mim, as minhas palavras estiverem em vocês, vocês pedirão o que quiserem, e isto lhes será feito. Eu meditando nesta palavra, o que quiser é tudo que estiver de acordo com a vontade de Deus. Então ninguém vai pedir para ganhar na Mega Sena, porque isso não agrada a Deus. É um sacrifício de pessoas viciadas que jogam para que 1 ou 2 ganhem. O governo já leva menos 51%. E o resto para pessoas que vão sofrer com esse dinheiro. Isso não é uma bênção, é uma maldição. Em quarto lugar, a promessa. Promessa que foi feita cerca de 700 anos a Abraão. E Deus preparou a Páscoa como o meio de cumprir essa promessa, que veio a ser cumprida em Cristo no Calvário. Israel guardou esse mandamento, essa ordenança do Senhor, de celebrar a Páscoa todos os anos.
para que os povos ao redor tomassem conhecimento de que o Deus de Israel, que o havia tirado do Egito, agora estava sendo louvado, celebrado, e esse Deus abençoava aquele povo, dava grandes vitórias ao povo. Se vocês pegarem o livro dos Juízes, vão ver que o povo estava em sofrimento. Deus levantou um líder, Eude, e ele governou Israel, ele julgou Israel por 40 anos. Depois que ele morreu, o povo se afastou. Os vizinhos malucos lá, os inimigos vieram, estou trocando o nome, mas é a hora, e dominaram sobre eles amalequitas durante 20 anos, oprimindo aquele povo por 20 anos. O povo clamou a Deus. Deus levantou um novo líder, um novo juiz. Gideão foi um desses, e outros tantos. Veio Sansão. Samuel foi o último dos juízes, porque aí o povo passou a ter um rei. Ora, Deus cumpriu a promessa naquele povo para cumprir em nós o que ele tinha dito a Abraão lá no Gênesis 12. Em ti serão benditas todas as nações da terra. Amém? Hoje de manhã foi falado aqui. Tem gente que tem uma doutrina evangélica que separa o povo de Israel como o povo que foi excluído. Agora é a igreja. Deus não quer mais nada que Israel. E não é bem assim. Deus fez uma promessa àquele povo, que vai cuidar daquele povo até o dia do Senhor. O Messias veio, o povo não creu. Muitos creram, porque a igreja começou lá. A igreja começou lá. E Deus tirou a igreja e espalhou pelo mundo. E ela chegou até nós. Mas o povo de Israel continua sendo abençoado por Deus. Vejam o que está acontecendo lá. Deus tem dado autoridade ao povo de Israel para enfrentar os inimigos cruéis do Hamas, invadindo outro país. Já entrou na Síria. Isso pode provocar a terceira guerra mundial? Bom, eu não sei. Eu só sei que Deus está no controle das nossas vidas. Nada vai acontecer sem que Ele permita. Amém? Então, amados, finalizando, Cristo se manifestou ao mundo para tirar o pecado do mundo. Ele não veio passear, ele veio trabalhar. Ele veio para servir, ele veio para dar a vida dele em resgate de muitos. E disse: assim como o pecado entrou no mundo por um homem, o primeiro Adão, assim o pecado foi retirado agora, vencido pelo segundo Adão. O Adão é espiritual, que é Cristo. Ele veio, e Paulo, lá em Romanos, capítulo 5, versículo 5, ele diz que Deus prova o seu amor para conosco. 5, 6. Em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Mas quando Ele nos chamou, nos tirou do mundo, a primeira coisa que Ele fez foi tirar o fardo do pecado de nós e colocar o Espírito Santo para nos guiar. Nós temos o Espírito Santo. Hoje de manhã eu fui perguntado: quem é o seu maior inimigo? Quem é o nosso maior inimigo? Quem é o nosso maior inimigo? Quem é o nosso? Eu não ouvi. Pois é, não é o diabo. O diabo é o diabo de Deus. Ele é servo de Deus para fazer o que Deus manda. E só age até onde Deus permite. Nosso maior inimigo é o nosso ego, é o nosso eu, que muitas vezes, tendo participado de bênçãos, vendo coisas maravilhosas que Deus operou em nossas vidas, ainda olhamos para o lado e nos deixamos ser atraídos pelo pecado. O nosso maior inimigo é o nosso eu. Por isso que Jesus disse: vigiem e orem para que não entrem em tentação. Porque o espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Amém?
Na Santa Ceia do Senhor celebramos essa vitória até que Ele venha. Celebramos a vitória. A Páscoa ela foi consumada no sacrifício de Jesus e nós fazemos essa lembrança todos os meses quando celebramos a Santa Ceia. Como os jovens cantaram, eu repito aqui: Ele reina e vivo está. Não esqueçam, guardem no coração. Tenham medo de pecar. Tenham aversão ao pecado. O novo convertido tem muito esse cuidado. Sangue de Cristo tem poder. Sai para lá, Satanás. E depois que a gente vai ficando mais maduro, né? Parece que vai deixando essas coisas de lado. Deixa não. Continue. Em nome de Jesus eu te repreendo. Apareceu lá um vulto, é um demônio querendo agir na sua casa, repreenda em nome de Jesus. Depois vai orar e pergunta por que Deus permitiu que ele aparecesse. Por que ele veio, Senhor? E o Senhor vai lhe dar a resposta. Para você se consertar em alguma coisa. Amém? Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Porque Ele é bom, sabe o que nós precisamos. Amém? Deixo esta palavra, fiz aqui um esboço, mas fugi da maior parte dele, porque o Espírito Santo é bom, ele nos ajuda. Amém? Recebam esta palavra, guardem no coração. Deus, pelo sacrifício de Jesus, Ele nos dá pureza, pela santificação, proteção, compromisso, nós temos com Ele e Ele conosco, e a promessa que Ele fez se cumpriu. E um dia Ele virá, porque como parte da promessa, Ele está na glória, preparando um lugar para nós. Jesus está preparando um lugar para nós. Não percam a arca, não é como foi no tempo de Noé, Ele chamou. A arca foi construída. Só a construção da arca já foi uma coisa extravagante para aquele povo. Depois, Noé dizer: quem entrar na arca será salvo, quem não entrar vai morrer no dilúvio. Durante 7 dias e 7 noites, 40 dias e 40 noites vai chover. 7 dias ele avisou. E o povo, eu imagino, ficava assim: esse velho está doido. Como é que vai caber esse povo todo aí dentro? Imagina aí. Como é que vai caber esse povo todo aí dentro? Deus sabia que o povo não entraria. Mas se aquele povo tivesse se arrependido, Deus não teria mandado o dilúvio. O povo não se arrependeu, Noé e sua família. Apenas 8 pessoas. E os animais que Deus tinha mandado para ele estavam lá, foram preservados. Assim será na vida do Filho do Homem. Quando Jesus vier, muitos estarão entretidos com as coisas do mundo, nem perceberão a vida do Senhor. Não perca. Não perca esse momento da vida de Jesus. Não perca a comunhão com Deus. Que Deus os abençoe grande e poderosamente. Em nome de Jesus. Amém? O presbítero Francisco vai fazer a oração de despedida. Não percam o discipulado por motivo nenhum. Quero batizar todos os que estiverem comprometidos com o Senhor. Pai querido, santo, em nome de Jesus, teu Filho, queremos te agradecer, Senhor, por este tempo maravilhoso, pela mensagem que pregaram, Senhor. Deus maravilhoso, pela tua ressurreição, pela vida eterna oferecida, Senhor Jesus, a cada um de nós, pelo sacrifício que fizeste no Filho do Calvário e pela ressurreição, Senhor. Muito obrigada por esta maravilhosa bênção que o Senhor nos deu. Obrigada, Senhor, por cada servo teu, por cada servo da tua igreja nesta noite. E louvamos por este dia, Senhor Jesus,
Muito obrigada, Senhor, por estar aqui. Muito obrigada, Deus, por cada um dos teus servos, pela palavra, pastor Gésio, pela presbiteranidade de Jerusalém Paz. Muito obrigada, Senhor, por tudo. Porque tu está no controle de todas as coisas. Abençoa cada um de nós e nos dá, Senhor, uma semana de bênção, uma semana de vitória, no nome de Jesus. Amém. Não esqueçam, tem trabalho para todo mundo. Tem trabalho. Nós estamos aqui chamando para preparar, Deus capacitar, tem trabalho para todos. Que o amor de Deus, nosso Pai, a graça do Senhor Jesus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam sobre o povo de Deus, hoje e eternamente. Todos dizem? Amém. Deus te abençoe.